começando então com Fortaleza e Corinthians. A gente já vai mostrando os gols para você. Dou boa noite para o Jean Oddi. Fala, Jean, tudo bem? Um beijo também para você, André Kfouri. Jean, aquela noite em que o Corinthians, com o empate, estava até satisfeito e agora quer esquecer tudo o que aconteceu? Pois é, Marcela, boa noite para você, boa noite para o André e não sei se eu deveria falar isso, felicitações ao André Kfouri, aniversariante da noite. Você é aniversariante da noite? Aniversariante da noite, sempre discreto, o dia da André noite, Kfouri, olha, me desculpe, mas eu não sabia que era o seu aniversário, então fica aqui todo o meu carinho, meu amor e minha compreensão no dia do seu aniversário. Ressaltando que no dia 11 eu lhe parabenizei. É verdade, teve isso, está anotado, nunca mais eu esqueço. Eu espero que ele não me critique por tornar público o seu aniversário, mas podem encher as redes sociais de André Kfouri de felicitações de aniversário. Bom, mas vamos ao jogo. Eu acho que é bem o que você falou, Marcela. O Fortaleza foi bastante superior ao Corinthians, acho que diria durante a partida inteira, tanto que a gente teve um jogo com 23 finalizações do Fortaleza contra apenas 6 do Corinthians, né? Tivemos o time da casa superior já no primeiro tempo, com o gol anulado do Marinho, que a gente vai discutir, vai falar sobre ele. O Marinho Queiroz fazia uma belíssima partida. Até a hora que perde o pênalti no segundo tempo, que se machuca, que tem que deixar o gramado, mas aí a entrada do Iago Pikachu arrasado, sai né, arrasado. Sai porque, arrasado, claro, muito. é todo o contexto, né? Claro. É o contexto da lesão e provavelmente já pensando também na Sul-Americana, nos confrontos contra o Corinthians pela Sul-Americana. Mas entre o Pikachu e o Pikachu é quem dá a vitória, acho que indiscutivelmente justa ao Fortaleza. É um Corinthians que preocupa demais o seu torcedor, eu não tenho dúvidas. Apesar de ter chegado às semifinais da Sul-Americana, o nível do futebol que o Corinthians apresenta semana após semana, rodada após rodada, é para preocupar seu torcedor. É verdade, é uma coisa realmente impressionante. Então o Lucero abre o placar para o Fortaleza. O Corinthians não demora muito, consegue um empate com o Pedro. O Marinho ainda consegue desempatar, deixar o Fortaleza à frente, mas a gente vai discutir se ele ali utilizou o braço para ajeitar a bola. E aí, no segundo tempo, já no finalzinho, o Pikachu deu a vitória ao Fortaleza. André Kfouri, aquele Marcelo. tempo em que se imagina, data FIFA, dá para o Luxemburgo fazer treinamentos com essa equipe, vai apresentar algum resultado, mas aí na hora do jogo, nem tem o time que a gente imaginava do Corinthians, ou seja, o seu time principal, e nem apresenta novidades positivas? Na verdade, boa noite. Boa noite, Boa Jean. noite. Boa noite a vocês todos em casa. Bom, eu não tinha nenhuma perspectiva, não tinha nem uma imaginação de um Corinthians melhor do que foi hoje nesse jogo contra o Fortaleza, fazendo um papel mais competitivo, independentemente da ideia. O Corinthians tem, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, uma característica que, digamos assim, como é que eu posso colocar? Nenhuma equipe queria ter, mas ao menos é um traço de regularidade. Qual é esse traço? O Corinthians é sempre pior do que o seu adversário. Isso nós podemos afirmar em relação ao Corinthians do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele joga sempre pior do que os seus adversários. Às vezes ele consegue uma vitória, porque nós estamos falando de um jogo chamado futebol e nem sempre o desempenho e o resultado eles são compatíveis. No caso das vitórias do Corinthians, em quase todas elas foi isso que aconteceu. Quando ele não vence ou perde, a superioridade do adversário ela se fez aparecer no placar com todos os méritos e com toda a naturalidade. O jogo de hoje, embora o Fortaleza tenha vencido apenas no finalzinho, como disse o Jean agora há pouco, já era uma goleada em finalizações, era uma goleada em ímpeto, era uma goleada em intenções, era uma goleada em iniciativa, em clareza, em ideia de jogo, em desempenhos individuais e desempenho coletivo, então, nem se fala. É por isso que eu não tinha absolutamente nenhuma expectativa de que o Corinthians, com tempo para treinar, sem tempo para treinar, com a volta de um ou outro jogador, com a perda de um ou outro jogador, esse tipo de coisa não tem feito diferença. O Corinthians tem jogado quase sempre mal e sempre pior do que o seu adversário. Então, além do resultado de hoje ser o reflexo natural do que deve ser qualquer encontro entre essas duas equipes, certo, já é um problema mais grave em termos de classificação no Campeonato Brasileiro, preocupação, risco, aquela conversa a respeito de proximidade da zona do rebaixamento precisa retornar e precisa retornar de maneira enfática. E também pensando no que
alguns corintianos podem imaginar que seria uma rota de fuga da temporada, a Copa Sul-Americana, não dá para a gente fazer aqui, evidente, uma afirmação de que, por causa do que aconteceu hoje, o Fortaleza vai eliminar o Corinthians na Copa Sul-Americana. Mas perguntas que eu faço para o torcedor que acompanhou o jogo de hoje. Quem tem o melhor time? Quem joga o melhor futebol? Quem tem mais ideias? Quem tem mais clareza? Quem é melhor treinado? As respostas para essas 4 perguntas são as mesmas. Fortaleza. Seria uma surpresa se o Corinthians passasse com esse time, esse futebol, esse técnico. Olha, o Corinthians está na 14ª colocação, tem 26 pontos, são 5 pontos de diferença para o Santos, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Que fure não, Jean Oddi, no começo do jogo, antes da partida, na verdade, a gente viu o Vojvoda falando que essa era a primeira partida dos 2 próximos jogos que eles iam se encontrar, né? São 3 jogos, e que seria um momento em que os times iriam se conhecer. E aí o Vojvoda fala, todos os jogos são muito importantes, do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana. Na pergunta do Vanderlei Luxemburgo, que foi muito parecida, ele diz, é claro que os jogos da Sul-Americana são jogos mais importantes do que esse jogo do Campeonato Brasileiro. Isso já demonstra como o Corinthians iria entrar em campo na partida de hoje? Você esperava alguma evolução ou você acha que o próprio Vanderlei Luxemburgo já entrou tranquilinho no Campeonato Brasileiro, pensando em Sul-Americana, que é só daqui a 2 semanas, também tem isso, né? Pois é, Marcelo. Bom, primeiro que eu compartilho muito da ideia do André em relação à expectativa do futebol do Corinthians. E não é questão de Sul-Americana, ou Copa do Brasil, ou Campeonato Brasileiro, porque se a gente for ver bem o que tem acontecido com o Corinthians, é que as atuações elas têm sido fracas em qualquer competição. Você argumentar que é um outro Corinthians na Sul-Americana porque ele está na semifinal, eu não sei se condiz com o que a gente viu, por exemplo, nas partidas contra o Estudiantes. O que foi aquele segundo jogo, principalmente. Né? Quer dizer, o Corinthians está por acaso na semifinal da Sul-Americana, se a gente considerar o que foi o jogo contra o Estudiantes. E, pelo que está jogando, vai precisar contar muito com o tal do acaso de novo, para conseguir eliminar esse Fortaleza. Eu nem falo por causa do jogo de hoje. Eu falo pelo que a gente sabe e conhece dos 2 times, do trabalho dos 2 treinadores. Eu acho que o jogo de hoje, de fato, o Vanderlei provavelmente vai até usar o argumento de que ele não tinha Maicon, de que ele não tinha Fausto Vera, de que ele não tinha Renato Augusto, de que ele não tinha Matias Rojas, que não tinha Fagner, que não tinha Fábio Santos. Eu não discuto que são jogadores importantes, que são jogadores potencialmente titulares do Corinthians e que o Corinthians pode jogar muito mais com esses jogadores que hoje estavam fora. Pode, sem dúvida nenhuma pode, mas não tem jogado. Mesmo quando tem esses jogadores em campo, mesmo quando tem uma escalação mais forte em campo, o Corinthians não tem conseguido fazer valer esse potencial. Eu até acho que sim, a gente olha para a escalação de hoje e vê uma escalação realmente mais fraca do que o Corinthians pode ter, né, no seu melhor. Mas o problema não é esse, é o que o André falou, muda a escalação de jogo para jogo, mudam os adversários e invariavelmente o Corinthians tem sido pior do que seus adversários. Até mesmo quando ganha, né? Até mesmo quando elimina o adversário, como aconteceu contra o Estudiantes. Então, é preciso uma evolução que a gente não sabe bem de onde o Corinthians vai tirar. Agora, é claro que o fato do Corinthians hoje ter escalado uma equipe provavelmente bastante diferente daquela que vai jogar as semifinais da Sul-Americana, talvez não apresente para o público e mesmo para os envolvidos, como o Vojvoda, aquilo que ele pode esperar, o que nós podemos esperar do jogo semifinal. Vai ser um jogo com outra escalação, certamente. Sim. O André, hoje é aquela partida em que você olha e pensa o projeto bem feito contra um time que você não encontra muito projeto já há alguns anos, que é o Corinthians, contra o Fortaleza, que tem essa equipe já há 3 anos, que mudam alguns jogadores, mas você vê que há toda uma ideia mesmo por trás do seu treinador, que é o Vojvoda, e sendo assim, ele consegue sempre estar organizando a equipe, mesmo com a mudança de um ou outro atleta? A gente tem falado sobre isso, né? Desde que esse cruzamento entre Fortaleza e Corinthians ficou marcado para acontecer na Copa Sul-Americana. O Fortaleza é um dos exemplos de trabalho bem feito, se você considerar a administração de clube, relacionamento com a comissão técnica, em termos de
escolha e depois suporte, né? Oferta de condições e o tratamento dado a esse treinador. E, em última análise, montagem de equipe, direção de equipe e até evolução da equipe, porque para os padrões brasileiros, né, o Vojvoda já cumpre um trabalho aí de médio prazo, eu diria. Sim. No Fortaleza. Acho que padrão brasileiro é longo prazo. Não vou discordar, mas assim, é difícil, né? A gente ter que aplaudir esse tipo de coisa, porque em relação a o que normalmente deveria acontecer, ainda nós estamos, como cultura de futebol, né, ambiente de futebol muito aquém do mínimo necessário. Mas então é um bom exemplo em todas as esferas, né? Até a gente ver o que o Fortaleza faz em campo. O crescimento do time nas últimas temporadas, classificações finais em Campeonato Brasileiro, campanhas em Copa do Brasil, até em Copa Libertadores, o Fortaleza já esteve. E o Corinthians é o contrário de tudo isso, né? O Corinthians é um exemplo de como não fazer futebol. A temporada de 2023, em especial, ela é mais horrorosa ainda. E é um exemplo ainda mais vexatório. O Corinthians teve 4 técnicos nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso é um recorde até para o Brasil. É claro que é um recorde até para o Brasil, mas isso é um recorde em termos de mudança de treinadores nas rodadas iniciais. É um negócio, acho que esse tipo de informação, quando roda o mundo, assim, olha, tem um campeonato por pontos corridos aí, aonde é que um time trocou 4 vezes de técnico nas 4 primeiras rodadas? Sim. As pessoas vão saber, é o Corinthians no Brasil, foi lá que aconteceu isso aí. Ah, foi lá, foi. E aí essa diretoria, né, porque a gente tem classificado a diretoria atual de um apêndice das últimas, né, mas essa fez isso, essa trocou Sim. esses treinadores todos, essa escolheu o Cuca para passar horas no Corinthians. Parece que faz tempo que aconteceu isso, mas não faz. Então, essa diretoria diz que acreditava no Fernando Lázaro. Essa diretoria diz que acreditava no Silvinho. Silvinho está com a Albânia, classificando a Albânia para a próxima edição da Euro. Albânia. Mas não, era o estagiário. Essa diretoria permitiu que o Silvinho fosse tratado da forma como foi. A gente não pode largar essas coisas. Silvinho, jogador do Corinthians, um cara que começou lá, que passou boa parte da sua vida profissional lá, foi tratado da forma que foi, pela arquibancada, pelas redes sociais e pela diretoria do Corinthians, essa aí, cujo principal dirigente é o Duílio Monteiro Alves. Então, o Corinthians é um exemplo do que não fazer. E eles se encontram aí nas semifinais da Copa Sul-Americana, numa situação em que o Corinthians pode passar. Por que não? O futebol já nos mostrou coisas muito mais surpreendentes do que seria uma classificação do Corinthians sobre o Fortaleza na Copa Sul-Americana. Mas a gente viu hoje os retratos fiéis disso que eu acabei de falar. Sim. Dos exemplos de um lado e de outro. Olha aí os números dessa partida. Vocês não estavam falando sobre isso, né? Mas o Fortaleza foi melhor do que o Corinthians em todos esses itens. A posse de bola, 52-48, tudo bem, ficou muito parecido. Mas chutes, 23-6. Chutes no alvo, 6-2. Grandes chances, 3-2, tudo bem perto. Cruzamentos, 35, mas o Fortaleza também abusou de cruzamento, a 13 do Corinthians. E ações na área rival, 34-13. É um Corinthians que... Mas o André falou, Jean, que ele não esperava nenhuma evolução do Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo nesses dias depois dessa data FIFA. Você esperava? E o que o Corinthians apresenta hoje, já dá para falar que realmente é muito culpa do Luxemburgo, porque um outro treinador talvez conseguisse evoluir com essa equipe? Então, eu não consigo atribuir muito a responsabilidade principal, pelo menos ao Luxemburgo, pelo contexto no qual ele chega ao Corinthians. Quer dizer, tudo que a gente viu e que aconteceu no Corinthians, a chegada do Vanderlei Luxemburgo, ela acaba sendo um reflexo daquela escolha absolutamente equivocada, porque eu acho que nem o Corinthians escolheria o Vanderlei Luxemburgo se fosse para escolher um técnico no começo da temporada, mas todo o contexto, aquele momento, aí realmente as suas opções ficam muito limitadas. Não dá hoje para esperar do Vanderlei Luxemburgo uma revolução do ponto de vista tático. É uma loucura falar isso de um cara que já foi o técnico que o Vanderlei Luxemburgo foi. Para mim, um dos melhores que eu vi trabalhar no Brasil, do ponto de vista de encontrar soluções, das questões táticas, de surpreender todo mundo, mas hoje ele não faz isso.
Então, eu não via, de fato, por que acreditar que depois da parada para a data FIFA a gente fosse ver um Corinthians completamente reformulado, totalmente diferente. E confesso que na hora que eu vi a escalação também, aí eu falei, bom, agora é que você não vai mesmo, assim, que você não vai conseguir algo de